Existem algumas questões na vida em que a gente tem que se decidir, não dá para ficar em cima do muro, tem que optar por um lado ou pelo outro, do tipo Mega Drive ou Super Nintendo, Star Wars ou Star Trek, ou então, talvez a maior de todas as questões, Marvel ou DC. É isso aí, é sobre essa rivalidade que a gente vai falar aqui em mais esse nosso vídeo no canal, onde nós vamos fazer alguns comentários sobre esse livro aqui, Pancadaria, por dentro do épico conflito Marvel vs DC. Ficou curioso? Quer saber sobre o que esse livro aqui fala? Então vem com a gente aqui em mais um vídeo do Classic Edition Comics. Olá pessoal, sejam bem-vindos então aqui ao nosso canal, eu com vocês mais uma vez aqui nesse vlog, fazer um videozinho aí, comentar com vocês sobre alguma coisa relacionada a gibis. E aqui eu não estou falando especificamente de um gibi, né, mas de um livro que fala de gibi. Então eu acho que tem tudo a ver a gente fazer alguns comentários, inclusive porque eu não vi tanta coisa sendo falada sobre esse livro aqui na internet. Tudo bem que ele já é um livro que já tem algum tempo aí que está no mercado. Ele é um livro de 2018, então está indo aí para 6 anos agora em 2024. E até por conta disso ele ter todo esse tempo aí, que eu não vi tanta coisa a respeito dele, ele está à venda aí, você pode encontrar ele desde novo até em sebos. E então como ele está fácil de ser encontrado e normalmente não está caro, então eu queria comentar aqui, porque esse aqui é um histórico muito interessante sobre exatamente essa rivalidade que há entre as editoras. Se você pensa que essa rivalidade é só entre os fãs, né, só entre os leitores de HQs, então entre quem se denomina Marvete e quem se denomina Decenalta, e eles ficam discutindo, e hoje em dia que a coisa tomou uma proporção ainda maior, né? Antigamente a molecada se reunia, por exemplo aqui no Brasil, na rua para discutir na banca onde a gente comprava os nossos quadrinhos. Conforme as coisas evoluíram, hoje em dia o pessoal começou a discutir em fóruns, hoje em dia discute até em WhatsApp, né? Qual editora é melhor, qual é a editora que você mais se identifica, que você mais curte ler as aventuras, né? Dos seus super-heróis preferidos. E aqui a gente tem uma explicação bem interessante, que essa rivalidade, que ao que parece é só dos fãs, ela nasce no âmago da criação das duas editoras. Esse aqui é um livro, então, escrito pelo Reed Tucker. Ele se autodenomina aqui um jornalista independente e fez um trabalho bem legal aqui sobre o que ele buscou de fontes históricas, entrevistas e tudo mais, com profissionais do mercado, com fãs e um monte de gente aqui que poderia dar relatos importantes sobre como é que essa rivalidade entre Marvel e DC nasceu. E eu queria fazer alguns comentários aqui, obviamente não querendo dar spoiler, não estragar o prazer da sua leitura, mas para exemplificar para vocês o quanto essa leitura aqui é interessante. O livro, ele faz uma narrativa aqui, ele segue uma linha do tempo bem principal, aí uma coluna que vai seguindo do histórico desde a criação das duas editoras até os tempos modernos, e ele vai colocando os elementos aí que vão preenchendo essas lacunas, vão explicando aí como é que as coisas foram acontecendo em cada uma delas. Ele começa desde essa criação lá nos anos 30 e vindo até a Timely e Atlas, depois virar Marvel lá nos anos 60 e vai seguindo. E a gente tem aqui também uma construção colocando os atores envolvidos, né, os profissionais, os artistas, editores e tudo mais, que foram construindo essa rica história. E é bem interessante a gente ver essas curiosidades, esses eventos de bastidores que vão sendo contados ali e muitas vezes explicam, abrem os nossos olhos para muitas coisas. A gente vê aqui o próprio ambiente da empresa, a própria gênese da DC Comics, como é que o seu escritório era, como é que os profissionais de lá trabalhavam e que se refletia nas suas revistas, né? Se refletia no seu universo de heróis, e da mesma forma na Marvel, né? Como é que era o seu escritório, como é que era a sua relação com os artistas e como é que isso se mostrava também nas páginas, né? E a gente sempre tem essa dualidade entre ambas as editoras. A gente vê que a DC era mais conservadora, era mais politicamente correta, né? Os seus heróis eram sempre limpinhos, eram deuses sobre a terra, era aquela questão muito engessada,
até dos seus próprios funcionários. Na DC Comics ele cita aqui que os funcionários tinham que ir de paletó e gravata trabalhar, né? Enquanto na Marvel, a Marvel começou muito simplesinha lá, Timely, Atlas, até virar Marvel mesmo, mais pra frente, ela tinha um escritorinho simples, tinha basicamente o Stan Lee, que era funcionário lá, e o Martin Goodman, uma secretária. Os artistas eram freelancers, que muitas vezes trabalhavam fora, nem ficavam lá no próprio estúdio, né? Nem ficavam lá na própria empresa. E esse tom mais descolado da Marvel também se refletia nas suas publicações. Ele explica uma coisa bem interessante também, a dificuldade que a DC tinha, porque os seus heróis, eles não nasceram como um universo compartilhado, né? Primeiro publicou o Superman, depois surgiu o Batman, depois surgiu a Mulher Maravilha, a Trindade, e aí os heróis foram surgindo porque aí o gênero estava fazendo sucesso lá no final dos anos 30, começo dos anos 40, e aí cada um tinha o seu cantinho, né? E cada editor, ele narra isso, cuidava muito bem do seu feudo, como se fosse o editor do Superman, eu ficava fechado no meu mundinho, o editor do Batman ali, e eu não tinha por que ter contato com o herói dos outros, né? Quanto que na Marvel, como era basicamente o Stan Lee que estava cuidando de tudo ali naquele começo, ele próprio colocou todo mundo no mesmo universo, ele quis fazer dessa forma, né? Então nasceu como um universo mais coeso mesmo, o universo da Marvel. Até abro um parêntese aqui, que é uma coisa que a gente nota aí no decorrer de toda a leitura desse livro, por mais que o autor ele procure se mostrar isento, né? Ele não quer colocar isso que ele pende mais para Marvel, pende mais para DC, a gente nota que conforme ele vai narrando, tem um tiquinho assim um pouco mais Marvel dele, né? Do tipo, ele mostra o quão era mais legal ser da Marvel, né? Trabalhar na Marvel, né? Enquanto que a DC era aquela coisa muito rígida, muito complicada, ia se desenvolvendo de uma forma muito difícil lá, os seus artistas que trabalhavam lá, lidar com seus editores, e são coisas que a gente nota também, curiosidades aí de bastidores, inclusive o Mort Weisinger, que foi editor do Superman por muito tempo, foi chefão lá na DC, ele é narrado aqui o quão babaca ele era. Eu já tinha escutado algumas histórias, né, de que ele era chato mesmo, de que ele era mal educado, grosseiro com as pessoas, e aqui no livro é narrado isso aí. Inclusive também um outro que me decepcionou foi o Julius Schwartz, que eu achava que sempre foi aquele tiozinho, gente boa. Ele também tem a sua cota de mala, também tem a sua cota de babaquice. Eu não acreditava assim, não imaginei quando eu li que o Julius Schwartz pudesse ser tão mala, tão chato desse jeito assim, né? Inclusive tem uma história bem interessante aí, mostrando como o Mort Weisinger era intransigente. O Jim Shooter, ainda criança, com 13 anos de idade, ele que precisou ser internado por um problema de saúde, estava no hospital, tinha uma pilha de gibis lá, tinha uns gibis da Marvel e tinha uns da DC. Ele pegou os da DC, os gibis do Superman, deu uma folhada e falou, pô, mas isso aqui tá igual, a mesma coisa que dos anos 50, né? Tá a mesma coisa, né? Mesma chatice. E aí ele pegou uns da Marvel, que tava aí que ele conheceu os gibis da Marvel, ele falou, pô, que legal isso aqui, esses aqui estão gibis bem interessantes. E aí, mas como ele gostava muito da Legião dos Super-Heróis, ele com 13 anos de idade se ofereceu, mandou cartinha lá para DC com sugestões de roteiro, de histórias para a Legião dos Super-Heróis. As histórias dele foram interessantes e o pessoal da DC comprou os roteiros dele, então ele virou meio que um funcionário, lá, um freelancer da DC Comics com 13, 14 anos de idade, só que ele era achincalhado, era xingado, ofendido pelo Mort Weisinger. Ele conta que toda terça-feira à noite, depois da série do Batman, do Adam West, passava na TV, o Weisinger ligava para ele para discutir as questões do roteiro e xingava, sacaneava mesmo um moleque de 13, 14 anos aí sendo ofendido por um senhor de idade, porque não gostou disso, não gostou daquilo, faz daquele jeito, faz daquele outro. Ou seja, coitado do moleque, e o moleque aguentando, porque ele estava ajudando no orçamento da casa. De repente ele virou meio que um arrimo de família lá, porque ele estava ganhando dinheiro pelos roteiros que ele estava vendendo. Tanto que chegou a um ponto que ele não aguentou mais, aí ele entrou em contato com o Stan Lee, e o Stan Lee até não quis saber dele, falou assim, você trabalha para DC, você escreve para DC, então não quero. Falou, não. Aí o Jim Shooter falou, não, mas lá na DC eu sou apelidado do cara que escreve como a Marvel, né? Então aí o Stan Lee pegou ele, falou, opa, vem cá. E curioso, a gente vê anos depois, também conforme o livro avança, o próprio Jim Shooter, que foi tão
ofendido aí por um editor carrasco, ele mesmo virou, de certo modo, um editor aí meio carrascão lá na Marvel. Quando ele virou editor-chefe lá na Marvel Comics, ele pôs ordem na casa, que estava meio bagunçado as coisas lá, mas ele é conhecido também por ser um cara linha dura lá na Marvel quando ele foi editor, né? Interessante como as coisas mudam, como as coisas viram, né? Um outro fato de que o autor é um pouquinho mais pendente para Marvel do que para DC é de que alguns aspectos mais complicados da própria Marvel, que era a relação, por exemplo, do Stan Lee com os seus outros autores, né, com os outros criadores lá da editora, de que ele pegava muito crédito para si, não dava o devido crédito para os outros, apesar da Marvel ter sido a editora que começou a acreditar os seus artistas nas HQs, coisa que a DC não fazia, só depois que a Marvel a DC começou a fazer também, né, passou a fazer da mesma forma, mas ele dá uma passada muito bem de leve, assim, ao comentar sobre esses aspectos aí, só que a gente sabe que as relações eram bem difíceis, especialmente entre o Stan, o Jack Kirby e o Steve Ditko, e outros também, o Bill Everett, o Hollywood e vários outros lá, que muitas vezes se debandaram, saíram lá da Marvel e foram para distinta concorrência. Aliás, o caso mais notório, que ele conta bem aqui no livro também, é quando o Jack Kirby foi para DC, que foi um estardalhaço na época, foi tipo algo inimaginável, né? Ninguém imaginava que algum dia o grande homem da Marvel, né? O grande desenhista da Marvel ia acabar indo para DC Comics, e lá ele trabalhou os conceitos de Nova Gênese, de Apocalipse, né? Dos novos deuses. E é curioso também, a gente nota umas coisas que, por algumas decisões, a história muda, né? Segue um outro caminho. Por exemplo, os novos deuses poderiam ter sido da Marvel, né? Mas se não fosse o Jack Kirby ter brigado, especialmente com o Stan Lee, né? O Jack Kirby desenvolveu aqueles conceitos, tinha ido embora, e aí ofereceu para o Carmine Infantino, que era editor da DC na época, e o Carmine ficou abismado com aquilo lá, e falou, não, vamos trazer, vamos publicar isso aí. Foi aí que o Jack Kirby foi para DC Comics, especialmente por conta dos novos deuses. E falando até de personagens que estavam numa editora e quase foram para outra, até tem uma curiosidade aqui, que os próprios personagens DC, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, poderiam estar no universo Marvel, porque a DC começou como uma editora, mas com o tempo ela foi adquirida aí pela Warner, né, pelo grupo Warner, e eles estavam vendo aí que as vendas da DC eram menores que as da Marvel, e chegaram a contatar a Marvel, né, ligar para a Marvel e falar, olha, vocês são bons para contar as histórias aí, para fazer os quadrinhos, e a gente é bom para licenciar produtos, né, bonequinho, lancheira, né, programa de televisão, o que for. O que vocês acham da gente licenciar os personagens aí para vocês, né? Então, imagine só se esse contrato tivesse sido assinado, a DC parasse de publicar os seus quadrinhos e os personagens dela fossem licenciados para Marvel. E aí o Batman, o Superman e toda a companhia lá da galera da DC ia estar fazendo parte do universo Marvel. Imagina que loucura que ia ser se isso aí porventura acontecesse, né? E obviamente, conforme o próprio título do livro, são contadas as histórias que demonstram essa rivalidade entre as duas editoras. Tem altos e baixos. Os momentos em que a paz estava maior foram especialmente os momentos dos crossovers entre os personagens, especialmente em 76, quando, enfim, o Superman encontrou o Homem-Aranha, e foi muito difícil, foi um parto para sair esse crossover, né? O pessoal da DC queria que o nome do Superman estivesse na frente do nome do Homem-Aranha, e o Stan Lee não queria arredar, não queria abrir mão disso. Aí ele só arredou porque o Roy Thomas aconselhou, falou isso pro Stan Lee, falou, Stan, larga a mão, cara, o personagem deles tem quase 50 anos, o nosso tem 15 anos, né? Eles vão estar fazendo propaganda pro nosso personagem, né? Quem lia só DC Comics vai conhecer o Homem-Aranha, né? Quem lê o gibi vai poder se interessar em comprar um gibi do Homem-Aranha. Então faça a concessão, deixa eles fazer do jeito que eles querem, deixa o nome do Superman vir na frente, né? Mas em outras coisas assim que eles estão combinando, número de quadrinhos em que o personagem aparece tinha que ser igual, né? O artista tinha que ser de uma editora, o arte finalista de outra, o roteirista de outra. Então tudo muito bem acertadinho para que nenhuma editora ficasse mais que a outra nesses crossovers. Não vou ficar me estendendo muito mais, porque também não vou contar todas as histórias, mas aqui inclusive eu estou dando um resumão delas. Elas estão muito bem detalhadas aqui no livro.
recomendo que você o leia. O livro ele é bem legal, ele começa meio morninho assim, vai decolando, o recheio dele é ótimo, especialmente os anos 60, 70, 80, chega nos 90 também, para falar de quando os artistas se tornaram superstars, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee e tudo mais. Até o ponto de eles saírem e irem fundar a Image. Não entra nos detalhes aí para a fundação da Image, nada, porque o foco aqui é a rivalidade da Marvel contra a DC. Aí o final do livro vai ficando meio xoxo, que aí ele vai falando mais do universo cinematográfico, tanto da Marvel quanto da DC, né? E é numa época aí que o da Marvel estava decolando, né? 2018 ainda não tinha acontecido esses desastres que saíram aí do MCU, que hoje em dia ninguém estava querendo ver mais. Então ele fala e ele mostra bem o sucesso que a Marvel estava alcançando com Marvel Studios e a DC estava patinando aí para emplacar os seus personagens no cinema. Mas é um livro bem interessante. Se você me perguntar se eu recomendo a leitura, com certeza. Se você gosta de história das histórias em quadrinhos norte-americanas, principalmente dessas duas editoras aqui, Marvel e DC, leitura recomendada aqui pelo Classic Edition Comics. Não tá caro esse livro aí, você pode encontrar ele tanto novo aí no e-commerce, em livrarias, quanto em sebos também, você vai encontrar com facilidade. Então é isso, pessoal, agradeço quem pôde nos assistir até esse momento aqui, quem ficou conosco no nosso vídeo até esse instante aqui. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Como eu falei num vídeo anterior, a gente está ressuscitando o canal está no comecinho, pouquíssimos inscritos, então estou precisando da ajuda de vocês aí com o like, com a inscrição, consigo contar com o apoio de vocês, agradeço demais aí. Um grande abraço para todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!